Então, iniciando essa aulinha de hoje agora, né? Eu espero que o pessoal ele tenha ganhado mais confiança em A soluções. primeira aula que tu perde toda quinta é de quê? A primeira aula da Que química tu nunca assiste. de você É é de de quê, professor? sociologia. A primeira da sexta é sociologia. A primeira É? da química é inglês, na quinta. Amanhã é É, tu sociologia nunca para assistiu, não vocês. tem como saber, né? Ó, vê lá. Eu espero que vocês tenham ganhado mais confiança no assunto de soluções, não é? Houve aqueles resumos lá, o nobre Elias aí colocou uns resumos lá no grupo, né, para o pessoal ir se familiarizando com aquelas fórmulas. E agora, de antemão, eu digo a vocês, olha, não se preocupem com todas aquelas fórmulas. Se preocupem com a fórmula de molaridade, tá certo? Porque a de molaridade é a que mais cai, certo? O livro de vocês chama lá de concentração em quantidade de matéria, molaridade. Por quê? Porque o assunto de estequiometria, a compreensão de outros assuntos desse ano e do próximo ano, elas dependem daquela fórmula de molaridade. Então, é de suma importância isso. Em relação aos nossos conteúdos de hoje, pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre justamente dúvidas ainda pertinentes a assunto de soluções. Porque se não houver mais dúvidas assim, né? Claro que uma dúvida ou outra sempre vai existir de todo o assunto, mas pelo menos assim no modo geral, se o assunto tiver dominado, tiver sob controle, aí eu posso passar para a parte lá de orgânica, que eu garanto a vocês, é muito mais fácil do que o assunto de soluções. Primeiro que não tem cálculo. Começa logo daí. Porque uma dificuldade que eu senti muito grande, né, ao longo desses meus anos ensinando química, é que esse assunto de química do segundo ano, ele esbarra na dificuldade que alguns alunos possuem na matemática, né? Pessoal, tá dando para ouvir minha voz bem? Tá. Tá tranquilo, né? Pronto. Tá. Então, assim, o assunto lá de soluções, diluições. Como é que vocês estão lá no assunto de diluições? Deixa eu abrir aqui o livro. Vamos pegar o livro, pessoal. Pega o livro aí. O assunto de diluições. Vou dizer a página. Opa. ...697. Dá uma olhadinha aí. Vamos dar uma olhadinha nessa página aí. Eu vou tentar compartilhar aqui, que eu tentei abrir o arquivo. Eu acho que o arquivo do livro ficou corrompido, não consegui abrir. Vou tentar novamente. Abram a página aí, por favor. 697. Eu quero trabalhar com vocês essa ideia da diluição. Ok? Pessoal, a ideia da diluição... Cadê o povo? Cadê o povo? A ideia da diluição... Tem ninguém com a câmera ligada? Meu Deus do céu, cadê o povo? Opa, estou vendo outros aqui. Desculpa aí. Olha lá. A ideia da diluição, né, ela tem a ver justamente com a colocação... Hoje eu quero ver vocês. Hoje eu estou com muita saudade. Quero estar olhando para vocês. Olha lá. A ideia da diluição, ela tem a ver com colocar o quê? Colocar solvente na solução, não é? Então, a minha solução, ela é formada por soluto mais solvente. Professor, licença, eu fui pegar o livro. Qual é a página? Página 697. Pronto, obrigado. Nada. Aí, o que é que nós temos, ó? Aí, diluir é colocar solvente. Logicamente, se eu estou adicionando solvente, a minha concentração, olha, ela está o quê? Diminuindo. Né? Então, eu tenho lá uma concentração de...
uma concentração lá de 2 mol por litro, aí eu vou e coloco mais água. Aí vai ficar 1,5 mol por litro, coloco mais água, vai ficar 1 mol por litro. Ou seja, quanto mais diluída tiver, significa dizer que a minha concentração ela está diminuindo. Até aí tudo bem, né? Essa é a ideia geral que o livro de vocês apresenta. Aí tem uma formulazinha que o livro não colocou de maneira muito clara, o que talvez tenha dificultado, assustado um pouco os alunos, né? Mas aí eu vou tentar colocar aqui, eu vou escrever aqui nesse quadro que está aqui atrás de mim, vamos ver se vocês conseguem perceber, tá? Vamos ver lá. Eu tenho aqui, ó, diluição. Pessoal, tá dando para ver tranquilo? Se tiver muito escuro, eu acendo alguma luz, alguma coisa, mas tá tranquilo, né? Diluição, olha o que é que eu tenho, olha. Molaridade inicial vezes volume inicial será igual a molaridade final vezes volume final. Eu vou resumir a minha compreensão de diluição aqui, ó, por meio dessa fórmula. Tá dando para ver direitinho, pessoal, a fórmula? Alisson, faz um sinal aí. Ok. Vê lá. Por que é que eu coloquei, ó? Cuidado com esse M aqui, ó. Quem tem facilidade com matemática, não tem problema. Mas quem tem uma dificuldadezinha, ó, cuidado. Esse M diferenciado aqui, ó, com essa perninha para baixo, é justamente o quê? O símbolo da molaridade. Não é, ó? Molaridade. Tá vendo, ó? Molaridade. Mas eu poderia ter também o seguinte, ó, em vez dessa aspazinha aqui em cima, eu poderia ter, ó, vocês podem encontrar aí pela internet, o seguinte, ó, o I, indicando o início, ou seja, antes da diluição. Volume, antes da diluição, volume inicial. Molaridade, final, ou seja, após a diluição. Volume, volume final, ou seja, após a diluição. Então, eu posso me deparar com esse sistemazinho. Assim como eu posso também encontrar isso, ó. Essa fórmula, que eu quero que vocês copiem aí, pode estar também associada, olha, a qualquer outra fórmula de concentração, não apenas a molaridade. Pode ser a título, pode ser a molaridade, como eu já expliquei, pode ser qualquer outra. Ó, concentração comum, o Czinho. Lembrando que concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Não é? Molaridade. Molaridade. Massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, né? Eu posso botar aqui o 1, vezes o volume da solução em litros. E eu posso usar qualquer uma das expressões de concentração para poder fazer meus cálculos de diluição. Cálculos de diluição, eles são muito importantes, muito frequentes na química, né? Em laboratórios, né? Por exemplo, na preparação de um determinado medicamento, de um determinado antibiótico. Não é? Por exemplo, aqui, ó, no nosso cotidiano, é muito comum, né, quando está com dor de garganta, utilizar o quê? Amoxicilina. Aí a amoxicilina tem uma marca que fornece lá a amoxicilina, ela em pó, para que você, em casa, faça o quê? Faça a preparação da solução. Você vai fazer a diluição dela. Vai colocar certa quantidade de água para ficar naquela concentração molar específica. Ô, professor, estão pedindo para aceitar, por favor. Opa! Aceitando. Anne, aqui, me empolguei aqui no quadro e esqueci de Anne ali. Cadê? Ela já entrou? Pronto. Ô, Anne, bom dia, Anne. Desculpa pela demora em ter te aceitado. Estava empolgada aqui nos meus cálculos, tá? Desculpa aí, Anne. Pessoal, então,
Anotou aí essa fórmula de concentração, de diluição? Anote, porque ela vai favorecer os teus cálculos. Normalmente o aluno pode perguntar aqui, professor, o volume inicial é justamente o volume antes da diluição. E o volume final? O volume final é o volume anterior mais o volume de solvente que eu tenha colocado. Por exemplo, se eu tenho uma solução de 1 litro, 1 litro de uma solução, olha o volume inicial dela qual é? 1 litro. Mas digamos que eu tenha adicionado mais 2 litros durante esse processo de diluição. Aí eu passo a ter 1 do início com mais 2 que foi colocado, eu passo a ter um volume final de 3 litros. Certo? Bem, é dessa forma que nós vamos empreender cálculos aí de diluição. Tá ok? Aqui, molaridade, eu sempre gosto de estar repetindo, porque é importante, é a fórmula mais importante de solução. O aluno tem que saber isso aí. Vamos lá, deixa eu dar uma voltada aqui. Bem, em relação aos cálculos de diluição, é a aplicação dessa fórmula que eu quero que vocês compreendam. Pode mudar o contexto, mas o raciocínio vai ser sempre esse. Concentração inicial, cadê? Concentração inicial vezes volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Sempre. Agora, claro que a química é uma matéria muito dinâmica e quando você vai usar, vai verificar as questões, pode surgir os mais diferentes contextos envolvendo um determinado raciocínio da química. É por isso que eu digo aos alunos, olha, nós temos aí 3 matérias em uma. É a interpretação, que o aluno tem que ser bom na interpretação do enunciado, para saber onde estão os valores, saber como usar os valores, quem é quem, digamos assim, na fórmula, a parte da química em si e a matemática. Ele tem que, né, ele tem que ser ali, ele tem que ter cuidado nessas 3 áreas. Por isso que não dá para a gente estudar segmentando as coisas, né? Eu gosto de estudar química, aí eu não gosto de biologia, não gosto de física. Eu gosto de física, mas não gosto de química. Gosto de física e não gosto de matemática. Aí isso tem prejuízo, né? Tem que andar junto. Tá? Ok, pessoal? Dúvidas aí de... Aí vem. Dúvidas de diluição. Alguém tem dúvida na diluição? Eu estou louco para sair desse assunto. Porque o outro, ele é mais fácil. Não é? Aí fica melhor para trabalhar nessa situação de aulas remotas. Se nós estivéssemos presencialmente, aí tudo bem, podia ter os cálculos que tivesse, mas aqui existe uma limitação, né? Olha lá. Mas, pessoal, essa limitação também a gente tem que superar, né? Porque essa revolução tecnológica, ela não volta mais atrás. Como eu falei já na aula de hoje, imagina como é que vai estar o mercado de trabalho de vocês daqui a 5, 6 anos. Não é? O quanto tecnológico ele não vai estar. Não é? Uma revolução tecnológica não tem volta. Titulação. Pessoal, eu quero aí, veja que o livro de vocês, página 700, colocou lá a ideia de titulação. Eu quero que essa ideia fique clara, certo? Não é cobrado cálculos lá no Enem, mas é cobrado aí o conceito. Esse conceito de titulação o aluno tem que saber. Ok? Pessoal, titulação é quando nós vamos fazer uma reação química com o objetivo de conhecer a concentração de uma solução. Eu vou fazer uma reação química. Aí, qual é a ideia? Ora, eu sei que eu tenho lá uma solução de ácido clorídrico. Olha lá, na ideia de titulação. Uma solução de ácido clorídrico.
Eu não sei a concentração dela. Eu não sei. Aí, vamos descobrir por meio de uma titulação. Qual é o procedimento? Eu vou colocar, de maneiras muito controladas, muito conhecidas, uma outra substância que vai reagir com o ácido clorídrico da solução desconhecida. Então, as quantidades que eu vou estar colocando, essas quantidades eu sei, eu tenho controle. Por exemplo, eu vou colocar uma base, né? Vamos pegar aqui uma base, hidróxido de sódio, não é? Hidróxido de sódio. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Eu tenho uma solução lá desconhecida de HCl. Não sei o valor dela, o valor da concentração dela, não sei. Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar para reagir com esse ácido, vou colocar uma base. Não ocorre a reação de neutralização entre ácidos e bases, né, formando um sal e formando um óxido, pode ser até água. Aí eu tenho aqui, eu tenho a base, NaOH. Veja que esse raciocínio, ele é o puro raciocínio da estequiometria lá do ano passado. Saber as reações químicas, o quanto vai consumir dos reagentes, o quanto vai produzir de um produto. Mas aqui ainda é bem mais simples. Bem mais simples. Olha, como eles vão reagir, um para um, a proporção que eles reagem entre si é 1 para 1. Se eu montar a equação química, eu vou ver que os coeficientes balanceados dá 1 para 1. Então, se eu utilizar, vou estar reagindo com o ácido. Para reagir com todo o ácido, eu precisei de 3 mols, por exemplo. 3 mols de hidróxido de sódio. Aí, o que é que vai acontecer? Se eu precisei de 3 mols para reagir lá com o outro, quer dizer que naquela solução desconhecida, como a proporção é 1 para 1, quer dizer que eu tenho também 3 mols. Pessoal, eu estou falando muito rápido, está cortando, está tendo alguma dificuldade aí na audição da voz? Alguém fala comigo, por favor? Não, professor, tá bom. Tá bom. Muito bom. Tá bom mesmo? Rapaz, então tá certo. Graças a Deus, né? Porque a gente fica preso ao funcionamento da tecnologia também, né? Nem sempre a tecnologia funciona, não é verdade? Quantas vezes a gente vai num banco, passa horas e horas numa fila, quando chega a vez da pessoa, eita, tá fora de sistema, Não é? Acontece. Então, vê lá. Na ideia da titulação, eu vou reagir, né, com quantidades conhecidas, eu irei reagir com um reagente cuja quantidade é desconhecida. Mas sabendo pela estequiometria, sabendo pela reação química, qual é a proporção que eles reagem entre si, aí eu tenho como saber quantos mols da substância tem naquela solução desconhecida. E a partir daí, eu irei saber a minha concentração. Esse raciocínio chama-se de titulação. Pessoal, dúvidas aí, por favor? Alguém com dúvida? Olha ali, o Antônio Francisco. Cadê você, Antônio Francisco? Professor. Cadê? Opa, Edivânia. Bom dia, Edivânia. Tudo bem? Pois não? Eu não entendi muito bem, não. Você pode repetir? Claro, para você e para todos os outros, por favor, que não tenham entendido, a ideia, o que é que eu estou querendo passar agora, nesse momento? A ideia da titulação. Titular é conhecer a concentração de uma solução desconhecida.
Até aí tudo bem? Pronto. Aí, qual é o procedimento da titulação? Eu vou pegar aquela minha solução de concentração desconhecida e fazer ela reagir com uma outra, cuja concentração é conhecida. Pela equação química da reação, pelo balanceamento dela, eu tenho como saber as proporções que aquelas substâncias devem reagir entre si. Consequentemente, daquela reação que eu conheço a concentração, eu utilizei 2 mols, 3 mols. Aí eu vou saber quantos mols tinha na outra. Por quê? Porque as proporções que elas reagem entre si é estabelecida por meio das equações químicas. No caso aqui, ó, do meu exemplo, HCl e NaOH, né? Desculpa, o hidróxido de sódio. Ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. Eu sei que eles reagem 1 para 1. Como é que eu sei? Devido ao balanceamento, né? Se eu fizer o balanceamento, cadê? Dá para ver aqui? Tá. Se eu fizer o balanceamento aqui, ó, NaOH mais HCl vai formar aqui, ó, NaCl e água. Pessoal, vou colocar aqui embaixo, porque ali ficou apertadinho, né? Mas aí, ó, tá balanceado. E qual é a proporção entre eles? Do hidróxido de sódio reagindo com do ácido clorídrico. Ou seja, a proporção foi 1 para 1. Ô, professor. Opa! Mas aí vai depender do ácido e da base que está reagindo, né? Exato. Digamos que eu tivesse, ou quem falou, acho que foi Elias, né, Elias? Foi. Veja, se eu tivesse um outro ácido ou qualquer outra base, não teria problema. Era só eu esquematizar a equaçãozinha, fazer o balanceamento, aí eu vou saber a proporção das substâncias entre si, né? Das substâncias que estarão reagindo entre si. Então, dessa forma, por exemplo, digamos que eu pegue um ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de sódio. A proporção já não vai ser 1 para 1. Vai ser 2 da base para 1 do ácido. Como é que eu sei? Por conta do balanceamento. Por isso que é tão importante estar sempre falando de balanceamento, né? Por isso que eu sempre, nas minhas aulas, eu digo, olha, tem que saber balanceamento. Então, aí eu tenho lá a minha solução desconhecida do ácido. Ácido sulfúrico agora, ó. Aproveitando aí a tua pergunta, Elias, e complementando com o que Edinalva perguntou. Digamos que eu tenho uma solução desconhecida de ácido sulfúrico e eu quero titular. Ou seja, eu quero conhecer a concentração. Digamos que eu tenha para reagir, a solução que eu tenha para reagir seja uma solução de hidróxido de sódio, a base. A solução de hidróxido de sódio, eu sei a concentração dela. A concentração dela, digamos que seja 1 mol por litro. 1 mol por litro. Para reagir com todo o ácido, digamos que eu tenha gastado 2 litros. 2 litros da solução da base. Como a concentração dela era 1 mol por litro, e eu gastei 2 litros, quer dizer que eu gastei 2 mols da base para reagir com o ácido. 2 mols da base para reagir com o ácido. Como eu sei a proporção entre eles, aí eu vou saber quantos mols tem do ácido. E dessa forma, tem como eu saber a concentração dele.
Poderia Edinalva, usar aquelas fórmulas lá de diluição também. Por exemplo, fazer a molaridade do ácido com volume e depois fazer igual à molaridade da base com a vezes o volume da base. Daria certo? pode a depender de você estar numa questão que esteja pedindo um raciocínio também de diluição, né, Elias? Depende do enunciado. Por isso que é bom o aluno compreender, né, aquilo que mais provavelmente pode ser cobrado, porque aí ele estabelece as relações entre uma coisa e outra. Diluição é quando eu estou colocando solvente, água. Aí é aquela primeira fórmula que eu mostrei. Né? Já no caso da titulação, eu tenho que ter noção da reação que vai existir entre uma solução desconhecida, de concentração desconhecida, com uma outra que eu conheço a concentração, que foi preparada previamente ali, sabe-se a concentração dela, e aí então eu vou usar para reagir com a outra desconhecida. Aí, a depender de quanto eu utilizei dessa minha solução de concentração conhecida, é que eu vou saber quantos mols tem de soluto na outra. Qual a concentração dessa outra também. Edinalva, deu para clarear um pouco as ideias? Deu sim, professor. Certo, pessoal. Então, essa é a ideia de titulação. Para resolver questões de titulação, como Elias perguntou, eu tenho que saber quais são, por exemplo, se é um ácido e uma base, quem é o ácido, quem é a base. Eu tenho que montar a equação, né? Saber montar a equaçãozinha. Daí onde vem a necessidade do aluno saber fazer o balanceamento, porque se ele não fizer o balanceamento correto, ele vai errar nas proporções, né? Porque o balanceamento, aqueles números grandes do balanceamento, os coeficientes, eles indicam para você justamente as proporções estequiométricas, ou seja, as proporções que as substâncias estarão reagindo entre si. Ok? Eu espero ter conseguido montar aí, né, a ideia Ô, geral professor, de... Pois não? Opa, Antônio Francisco, bom tem como dia. dar um exemplo de cálculo aí? Bom dia. Bom dia. Um Posso exemplo dar de um cálculo de exemplo titulação? de titulação? Vê lá. Dá para entender direitinho o que está no quadro, não dá? Eu escrevendo ali. Vamos pegar aqui, eu vou apagar aqui, viu, pessoal? Vamos montar uma, bem rápida aqui. Veja, digamos que eu tenho uma solução A. Solução A. Solução A, cuja concentração, ó, molaridade é desconhecida. Não sei. Tá dando para acompanhar, pessoal, o raciocínio? Tá. Pronto. Tá. Essa solução A, ela é de ácido clorídrico, H2SO4. Estou aqui colocando as informações que vocês teriam no enunciado. Essa solução A, ela tem 1 litro. Deixa eu ver se pegou. Pegou aqui, ó, 1 litro. É o volume dela. O soluto é ácido sulfúrico, H2SO4. Concentração dela, não sei, desconhecido. O que é que eu irei fazer? Irei fazer uma titulação. Vou usar na titulação uma solução B. Essa solução B, eu vou usar de uma base. Vamos colocar aqui o hidróxido de magnésio. Olha lá, uma base. Essa solução B, ela tem molaridade de 1 mol por litro. 1 mol por litro, a molaridade dela. Aí veio, ó. Eu vou usar uma solução de uma base para neutralizar uma solução de um ácido.
reação química de neutralização. A depender de quanto eu utilize da minha base, da minha solução da base, eu vou saber quantos mols tem do ácido na solução A. Aí é onde, né, Antônio? É onde nós precisamos montar a equação. Olha lá a equação. H2SO4 mais MgOH2. Os produtos eu vou colocar aqui embaixo, viu? Não vou colocar na sequência, não. Isso aqui é a seta colocando os produtos. Olha lá os produtos, como é que vai ficar, ó. Olha lá o que é que eu tenho. Eu vou ter sulfato de magnésio mais 2 mols de água. Vamos ver se está balanceado. Já procurei fazer o balanceamento logo para ganhar tempo, né? Que aqui a coisa é bem limitada. Aí eu tenho, ó, magnésio, tá sulfato. Tem um sulfato, tem um sulfato. Oxigênio. Tem 2 aqui, ó. Os do sulfato eu não conto, porque eu já balanceei aqui. Hidrogênio. Tem 2. Tem 2 aqui. Com mais 2, 4. Com 2 aqui, ó. 2 e 2, 4. 2 vezes 2, 4. Balanceou. Ok. Olha os passos. Solução desconhecida. Solução que eu irei usar na titulação, a da base. Tenho que montar a minha equação química. E aí, digamos que eu utilizei, dessa daqui, ó. Eu utilizei um volume de 2 litros. O volume da solução A é 1 litro. Mas eu usei da solução B, eu usei 2 litros. Vê lá qual é a proporção entre o ácido e a base. É 1 para 1. Ó. Depois do balanceamento ficou 1 para 1. Quer dizer que se eu tiver 5 mols da base, eu terei 5 mols do ácido. Mas vamos lá. Na solução da base, quantos mols eu utilizei? Eu tenho, ó, a concentração de 1 mol por litro e eu utilizei 2 mols. Ou seja, ao todo, eu utilizei 2 mols. Por que eu usei 2 mols, professor? Eu usei 2 mols porque, ó, observe, a concentração é 1 mol por litro. Mas eu usei quantos litros? 2 litros. Para fazer a titulação toda completa, eu usei 2 litros. Isso significa que eu usei ao todo 2 mols. Se eu usei 2 mols da base e a proporção é 1 para 1, significa dizer o quê? Significa dizer que eu tenho 2 mols do meu ácido, porque a proporção é 1 para 1. E eu precisei usar 2 mols da base. Logo, tenho 2 mols do ácido. Aí agora entra o raciocíniozinho, ó. Qual a molaridade da minha solução A? Qual a molaridade? Como é que eu acho molaridade? Divido o número de mols pelo volume da solução. Quantos mols do ácido eu vi que tinha? 2, né? Pela proporção, né? Gastei 2 da base, a proporção é 1 para 1, logo eu tenho 2 do ácido também. Então, eu tenho 2. Dividido pelo volume da solução em litros. Qual é o volume da solução A em litros? 1 mol, 1 litro. Aí aqui, ó, 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 vai ser a nossa molaridade. Ou seja, 2 mols por litro. Conheci o valor lá do desconhecido, né? Ó, aqui, 2 mols por litro. Ok, pessoal? Antônio, esse é uma aplicação rápida, direta. Claro que você, num enunciado de uma questão de Enem, por exemplo, você se depara com... Eita, ficou bem ali no meio o reflexo da luz. Você se depara com um contexto enorme, né? Com um enunciado bem grandão, mas por isso que eu disse, ó, fique atento na interpretação, né? Pegar um contexto enorme que às vezes nem vai adiantar na resolução da questão,
mas você tem que estar atento para poder pegar ali, né, as ideias, os dados, os valores, para poder jogar na tua equaçãozinha. Desse raciocínio que eu fiz aí, alguém ficou com dúvida, pessoal? Antônio, satisfez aí como exemplo? Tudo ok, tranquilo. Agora Ok? deu para entender. Certo. Ligeiro aí, né? Tá certo. Pessoal, esses assuntos de fisicoquímica, eles exigem, né, essas partes que tem cálculo, exigem muita matemática ali por parte do aluno. Vocês têm que ficar atentos. Às vezes, o raciocínio matemático é maior do que a parte da química em si. Aí o aluno tem que estar... Se pega um aluno que não gosta de matemática, aí vira um caos, né? O que é que nós temos que fazer? Temos que delimitar o nosso problema e entender as possibilidades de questionamento ali. Não adianta o aluno também querer aprender tudo, todas as possibilidades em um único momento. Isso atrapalha muito o raciocínio do aluno. Vá aprendendo aos poucos, vá aprendendo por degraus, não é? Vá se contentando em subir os degraus ali de cada vez. Querer subir a escada toda de uma vez, você pode cair. Não é? Do mesmo jeito é aqui, a gente vai agregando conhecimento com o passar dos dias, com o passar de nossas aulas, com o passar dos nossos estudos. E saibam, né, vou dizer, vocês já sabem, mas saibam que vocês têm sempre a mim como aliado, sempre para ajudando aí nessa caminhada. Estarei sempre do lado de vocês. Cadê? Ó, Ronaldo, apareceu o Ronaldo. Tudo bem? Olha a Júlia ali.